Olá pessoal, você chegou ao canal Nave Vida, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kátia Pessoa e desde já eu peço seu like, se inscreva, participe, afinal esse canal é para você. E o nosso tema de hoje é sobre o chamado da deusa. E você sabe o que isso significa? Afinal, o que isso quer dizer, né? Vem com a gente que eu vou explicar tudo para você. Saiba o que significa o chamado da deusa. Algumas pessoas me perguntam como foi que eu me descobri bruxa. E eu digo que é um chamamento da deusa, uma força feminina que atua na natureza. Para mim, ela é a mãe Gaia. No vídeo de 2 semanas atrás, Filosofia, Bruxaria e Terapias Integrativas, o que há em comum, eu contei um pouco sobre o meu percurso, falei sobre a minha história, porque esse chamamento tem muito a ver com a nossa história de vida. E saber ouvir o chamado nos faz sair do lugar comum. Não é fácil seguir esse chamado, mas é muito mais difícil tentar ignorá-lo. E como no outro vídeo eu contei mais sobre o meu percurso, neste vídeo eu vou me ater mesmo ao chamado da deusa. E qual é a deusa? Bem, existem muitas deusas e muitos panteões. Afrodite, Freia, Atena, Deméter, Gaia, Lilith, etc. E elas podem se apresentar à pessoa e depois se retirar e aparecer outras, ou ser apenas uma única energia, não há regras rígidas. E como vocês verão, não é nada demais, porém, esse tipo de chamado acontece quando estamos nos questionando e buscando respostas. No entanto, à medida que encontramos respostas, mais dúvidas continuam surgindo. E por que isso acontece? Porque as respostas que nos surgem colocam em xeque nossos valores. Começamos a entender que muitas coisas já não fazem mais sentido e que não estamos nos encaixando no meio em que vivemos. E o pior, as respostas que surgem não têm um sentido prático. Quer ver um exemplo? Alguém que se dedicou a um trabalho e depois percebe que não é isso que quer para a vida. Como pedir demissão daquele emprego que a pessoa lutou tanto por ele. E aquela promoção que a pessoa sonhou tanto durante anos e agora que está tão próxima, ela percebe que agora já não faz mais sentido para ela. E aqueles anos todos de estudos, não vai servir para alguma carreira? Enfim, vai servir, mas não bem para aquela carreira, né? E aquela necessidade de se isolar no meio rural, de viver mais próximo da natureza? O jeito é trazer a natureza mais perto de você, como eu fiz aqui, né? Pois na realidade nem todo mundo consegue ir morar no campo, na praia. Comigo foi algo meio parecido com tudo isso e assim é com muita gente. É um desafio. Além dessa parte mais prática, acontecem também os sinais. De início eu ficava intrigada, mas não percebi logo de início a ligação com o chamado. O fato é que eu comecei a prestar mais atenção nas coisas corriqueiras que aconteciam e tudo passou a ter um significado. Por exemplo, uma flor roxa que nasceu firme e vigorosa em meio aos trilhos do trem. Será que só eu a vi? Aquilo parecia um milagre divino para mim, né? Mas as outras pessoas acho que nem viram. E os sonhos com mais significado também começam a ficar mais intensos e frequentes, como sonhos premonitórios, de aviso, de alerta. Tentamos ignorar, mas não adianta. Comigo, além dos sonhos, aconteceram premonições, percepções extrasensoriais, intuições, sincronicidades, descobrir mentiras por meios telepáticos, enfim, foi muita coisa. De início não há nada a se fazer, pois não temos controle, mas à medida que eventos e mais eventos nos acontecem, vamos nos aprimorando. São muitos os relatos de coisas que aconteceram comigo e se algum dia for interessante, posso até relatá-los. Um deles eu contei, foi sobre a borboleta. Na real, foi uma mariposa branca, albina mesmo, né? E que nas asas haviam como hieróglifos, mas ao olhar com a lupa, via-se o símbolo do infinito, a lemniscata.
Eram círculos interconectados um ao outro e em toda a extensão das duas asinhas, só vistos quando abríamos as asas dela que se podia ver. Eu apanhei caída no chão, pois parecia um papelzinho branco pequenino, dobrado como um bilhetinho, um recadinho rabiscado. E isso aconteceu justamente no exato momento que eu estava pedindo respostas ao universo. E qual seria a resposta do universo se não o infinito? Não poderia ser apenas mera coincidência, não é? Esse vídeo está aí na descrição e quanto demorou até eu entender? Foram alguns anos, porque são vários acontecimentos durante anos e não apenas um. Normalmente, quando o chamado ocorre, você se percebe com outra consciência, uma consciência desperta. É a escolha de um caminho. E não há necessidade de se ater a uma religião só se você quiser, pois a magia é natural e muito antes de ser cerimonial. Como a magia, a bruxaria é uma arte, então nos vemos com uma maior sensibilidade, necessidade de criar, de nos dedicar a algo com leveza, sem o peso das imposições, mas ajudando o próximo também. Claro que cada pessoa tem uma história diferente para contar, mas em todas elas há coisas em comum. O amor pela natureza, uma consciência mais ecológica, uma conexão mais profunda com o céu, as estrelas, a lua, o sol. O universo ecoa dentro da gente. O fato é que existe o amor dentro de si que extravasa para o todo. É algo meio difícil de explicar, mas ao mesmo tempo é muito simples. No início eu me sentia sozinha nessa busca, mas percebi que, assim como eu, há várias bruxas e bruxos solitários. Mas solitária ou não, nunca estamos sós quando nos acompanhamos e sentimos essa ligação com o todo. E é tudo uma questão de percepção. Mudamos o enfoque. Nunca estamos sós, somos todos um. Não há presente, passado e futuro, tudo é. Sentimos a conexão com os nossos ancestrais, recebemos a sua força, a sua herança e o seu legado. A Terra, a Gaia, é a nossa mãe e nela o futuro está e o sentimos agora. E por mais que nos pareça difícil e incongruente, estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não para modificá-las, mas para nos modificar e a nos tornarmos cada vez mais aptas, mais lapidadas para atuar a favor da natureza, do todo, cada um no seu papel e fazendo o que for possível para transformar a Terra em um paraíso, na Terra da Luz de novo. Vai demorar, mas o que são mais alguns milhares de anos diante da eternidade. Somos eternos, somos deuses. Estar aqui na Terra é só uma passagem. Vamos viver esse momento com mais consciência. Gente, eu poderia contar muitas coisas, mas o básico é isso mesmo. E você, como está aí na sua jornada? Você já recebeu o chamado? Você se identificou? Então conta pra gente aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Se gostou, participe. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Partiu na Vida e um beijo no seu coração. Mua!